vejo que, assim, na educação básica, ninguém ensina direito às pessoas, né, o estudante, a produzir o próprio trabalho, né? As coisas ficam muito nesse sentido de cópia, e É. cópia, e cópia. E daí, quando ele chega no ensino superior, a gente diz assim, olha, aqui, desde a prova discursiva até os Sim. trabalhos, os projetos, a gente diz assim, você vai escrever, o texto é seu. Isso causa um desconforto nesse estudante e, às vezes, até ele fica meio desavisado nessa história toda, né? Ele não Uhum. sabe que ele não pode copiar e ele acaba entrando no que a gente chama de plágio. A gente sempre diz, olha, não pode fazer o plágio. Ele diz, nossa, mas que acusação horrível, não foi um plágio. Eu Uhum. fiz meu trabalho. Na verdade, ele copiou lá um trecho do livro que ele pesquisou. Então, vamos esclarecer um pouquinho isso para os estudantes, assim, como é que funciona essa questão da autoria? Então, a gente tem inclusive essa informação lá nas nossas rotas, porque o plágio é um crime, né? E Sim. nós, como escola jurídica, temos que informar os nossos alunos a respeito, né? E como que se configura o plágio? Configura-se quando o aluno se utiliza mesmo que seja um trecho do texto de um outro autor, sem indicar que esse trecho não é dele. Mesmo que ele troque os vocábulos, mesmo que ele reestruture as frases, ele está usando a ideia de um outro autor. Sim. Então, isso configura-se plágio. Agora, se ele utilizar um texto de um outro autor e colocar lá como citação direta ou indireta, isso que ele vai aprender, né? Uhum. Estudando metodologia de pesquisa, inclusive, ele aprende como fazer isso, Importantíssima. né? De acordo com as normas da BNT, ele tem que citar na formatação correta, tudo isso ele tem lá no manual, né? Mas também ele pode perguntar por meio da tutoria e assistir as nossas aulas que ele vai entender, né? Então, assim, desde que ele faça a citação adequadamente e depois referencie lá na lista de referências, porque é importante dizer que a referência no final do trabalho é importante, né? Porque lá na citação ele vai colocar a referência autor-data. Lá na lista de referência ele vai fazer a referência completa, né? Qual era esse livro, esse Qual é artigo, o livro, quem de é onde o ele tirou o autor, trecho. onde ele encontrou, onde ele leu, a data de publicação, tudo isso faz parte do trabalho acadêmico. Então, quando um aluno recebe um feedback dizendo, esse configura-se numa cópia, a gente evita a usar a palavra plágio, mas é uma cópia, e às vezes fica perdido, mas por quê? Eu coloquei ali que era daquele autor. Tá, você colocou, mas você não indicou adequadamente, você não colocou na lista de referências, que isso é obrigatório. Então, tudo isso faz parte da regra. Não é que a gente quer ser chato com o aluno. Não, tem regra. Faz parte da regra da BNT. Se um artigo não estiver dentro dessas regras, ele não tem validade acadêmica. Sim. E pode até ter uma consequência para o autor. Então, tem que estar dentro da regra. Não adianta escrever o trecho daquele autor, copiar o trecho, ou pedir para o ChatGPT reescrever e depois citar na referência, porque isso não é o adequado. A gente tem uma regra que tem que ser seguida, então acho que é bem importante. Não adianta assim, não, mas eu citei lá, tá lá no final e no resto do texto eu coloquei do jeito que eu quis. A ideia é daquele autor e ele tá lá referenciado, então ninguém vai dizer que é plágio. Não, da mesma forma, tem que dizer aquele trecho, inclusive faz parte dessa construção desse texto, né? Isso, se você contar que esse autor pensa dessa forma, ele traz essa ideia, ele defende essa ideia, e como que isso se articula com o seu tema? Exatamente, a gente costuma dizer que a gente dialoga com os teóricos e com o texto, né? Não dá para tirar também, né? Aí achei meio complicado, acho que vou escrever tudo da minha cabeça. Também não dá, né? Também não dá, tem que ter fundamentação teórica, né? Tem que ter fundamentação teórica. E tem bastante gente conversando aqui com a gente